Vamos dar início à ação Criminalidade Urbana, Perspectivas e Experiências. Segue-se a mensagem de vídeo da diretora executiva do Fórum Europeu para a Segurança Urbana, Mrs. Elizabeth Johnston. Responsável pela estratégia e desenvolvimento do Fórum Europeu para a Segurança Urbana, em articulação com a Comissão Executiva, bem como pela sua gestão global. É diretora executiva do Fórum Francês de Segurança Urbana desde fevereiro de 2016. É igualmente membro do Conselho Consultivo do Parlamento Global de Presidentes de Câmara e associada oficial da Universidade de Liège. De forma prévia, e depois de iniciar a sua carreira numa autoridade local francesa, foi diretora de programa na Fundação Franco-Americana e como especialista em prevenção da violência no Banco Mundial em Washington. Tem formação superior em Direito, em Ciência Política e em Políticas Públicas. Honorable Minister, Honorable Secretary of State, dear mayors, distinguished participants, thank you for having me today, if only by video. I'm very honored to be with you at this important conference on urban security. Special thanks to Secretary of State Isabella Onieto for gathering all of us to work together once again after the 2019 conference on these important issues. At the European Forum for Urban Security, we're very honored to have always a very strong and precious participation of Portuguese cities that contribute to our work. I'd like to thank specifically Luisa Salgueiro, who's here representing the Portuguese Association of Municipalities, but also the European Forum for Urban Security's Executive Committee. I would like to contribute a few words today on 21st century cities and what has happened since 2019. Of course, so much has happened throughout the world since 2019. I can't get into the detail of all of it. Our cities have been going through extreme challenges to urban security. We've had, of course, the health crisis that's provided many new risks and shown us many vulnerabilities that have been existing throughout Europe. We've had cybersecurity threats everywhere and throughout our European cities. Many of our cities, member cities, have been hacked and have been threatened and vulnerabilized by this new type of security challenges. We've also seen a lot of our cities deal with climate change crisis. We've had floods, we've had fires, we've had extreme heat waves. So all of our cities, and this is the essence of what I wanted to share with you today, is what we've seen at the European Forum is that all of our cities have been in a permanent crisis management mode since 2019, which means it's exhausting for the police force, it's exhausting for the teams on the ground. It's also very difficult for the policymakers to take a step back and think long term. The other topic that we've seen as a consequence of all of these crises has been the extreme rise in polarization. Polarization between people who think we should wear masks and people who think we shouldn't, people who want to use public space and people who don't want to use public space at night in the same way. Polarization between different age groups, between different ethnic groups. And this is really a major challenge that's shared by all of our European cities. So what kind of responses are being devised and rolled out in our European cities? What can we do together as a network of European cities also to address all of these challenges? I think, of course, faced with the idea that we're in a permanent crisis mode, of course we need to develop our agility, and all of our cities, all of you have shown your capacity to readapt public services to these crises. So we need to work on better coordination of multi-stakeholders. We need to work on better safety audits and understanding what our strengths and our weaknesses are on the ground in order to face whatever new crisis is going to come up. But we also need to learn how to better anticipate and how to integrate foresight into our public policy.
And at FUSE, we're running a project called Icarus Project on this new sort of trend of integrating foresight and design thinking into public policy so that we can not only manage day to day and be reactive, but also be much more proactive on the preventive side. Also anticipate that the population is aging, that the population is changing, that this neighborhood is being developed, and try to think of scenarios in the future so that we're also able to better prevent security challenges. The other challenge that I mentioned, which is polarization, is a huge threat to public security. It's not only a threat for our societies as on the cohesion, but it's also a threat to actual public security, because what we need to ensure today is that every member of society feels that they have a stake in society and a common goal of creating security together. We need, for those of you in the police forces know this, we need citizens to be committed to a certain number of rules together and be committed to also sharing this public security. Which means that really we need to reinvest in social cohesion measures. Of course, we need to invest in prevention. Of course, we always need to invest and improve our security responses and our repression responses as well. But we need to massively reinvest in social cohesion if we want all of the members of society to contribute to this public security and to make it a common good. Many of those our cities throughout Europe, including many Portuguese cities, are working on this right now. We have many working groups who are developing tools to measure polarization, to improve social cohesion, to also improve this foresight capacity. We're very eager to hear the results of your 2 days of conference and to be able to integrate this into the European Forum's corpus of thinking and supporting cities. Thank you very much for your attention. Modera esta sessão o secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, Dr. Ricardo Carrilho. Chamo agora o Coronel Armando Magalhães, da Guarda Nacional Republicana e oficial de ligação do Ministério da Administração Interna em Espanha. Licenciado em História pela Universidade de Coimbra e vários cursos de formação e promoção ministrados pela Guarda Nacional Republicana, possui ainda no seu currículo outras formações militares e civis, salientando-se as obtidas na área da especialidade fiscal e da investigação criminal. Chamo o Superintendente-Chefe Luís Farinha, da Polícia de Segurança Pública e oficial de ligação do Ministério da Administração Interna em França. Licenciado em Ciências Policiais, desempenhou anteriormente as funções de Diretor Nacional da PSP, Comandante da Unidade Especial de Polícia, de Diretor do Departamento de Armas e Explosivos, Chefe do Serviço de Segurança da Presidência da República e Comandante do Corpo de Segurança Pessoal. Possui o curso de Direção e Estratégia Policial e o curso de Defesa Nacional, para além de formação específica noutros domínios policiais, da segurança interna e das informações. Representou a Polícia de Segurança Pública e Portugal em diversos grupos de trabalho no âmbito das estruturas de cooperação da União Europeia e tem obras e artigos publicados no âmbito da circulação rodoviária, das armas e explosivos, da cooperação policial internacional e da União Europeia. Chamo agora o Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha. Doutorando em Ciências Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ingressou na Polícia Judiciária em 1981 como perito criminalista, agente em 1989, coordenador de investigação criminal em 1995 e a coordenador superior em 2008, tendo chefiado os departamentos do Funchal de Leiria e de Lisboa. Foi diretor do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária. Representou Portugal junto do European Network for Forensic Science Institutes e da Academia Ibero-Americana de Criminalista e Estudos Forenses. Integrou o Comitê Dirigente da Interpol para as Ciências Forenses
e participa na estrutura europeia de resposta Digital Visual Interface em matéria de identificação humana. Participou como orador em várias conferências nacionais e internacionais. Colaborou como formador com diversas entidades, tendo publicado vários capítulos, estudos e artigos científicos. Designado Chairman da Rede Europeia de Identificação Humana em Desastres de Massas para o período de 2022 a 2024. Bom, muito obrigado uma vez mais. Se concordarem, daremos então início a esta nossa quarta sessão desta conferência, dedicada à temática da criminalidade urbana, perspectivas e experiências. Tal como tivemos a oportunidade de escutar com este vídeo introdutório da Elizabeth Johnson, a ideia para este painel é justamente a de tentarmos compreender o que é que as experiências comparadas com outras realidades ou contextos geográficos nos pode trazer enquanto experiências e ensinamentos para a nossa própria realidade nacional. Com a autorização da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, convidaria então o Sr. Coronel Magalhães Pereira a tomar da palavra, por favor, o nosso oficial de ligação, ou melhor dizendo, o oficial de ligação do MAI, que desempenha atualmente funções na Embaixada de Portugal em Madrid. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, cumprimento também o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, aqui presente, cumprimento todos os demais presentes que se encontram aqui a assistir a esta conferência. Começava também por agradecer, portanto, o convite que me foi feito para estar aqui presente e dava também aqui, não podia deixar aqui de sublinhar também uma nota de muito agrado pela forma como Coimbra recebe, portanto, este seminário sempre com a sua capacidade acolhedora, portanto, e de saber receber bem quem visita. O que me proponho fazer aqui hoje é dar, portanto, um singelo contributo para a melhor compreensão da complexidade de fenómenos criminais de gênese tipicamente urbana e do tipo de abordagens que envolvem a sua operação em combate. Concretamente, partindo aqui da experiência de Espanha de cerca de 2 décadas a lidar com o fenómeno da criminalidade e violência juvenil conhecido por gangues latinos. Ou seja, é um fenómeno que já tem 20 anos em Espanha, está relativamente controlado, mas pelo alarme social que as condutas que são levadas por estes jovens provocam, portanto, é um fenómeno que merece sempre redobrada atenção pela violência, portanto, que provoca, portanto, pela violência com que se atua, portanto, e pelo alarme social que provoca. Eu iria passar, por uma economia de tempo, ia passar a uma parte introdutória, que já foi aqui por outros oradores muito falado, portanto, que é portanto, a questão, por um lado, a atratividade que as cidades exercem, portanto, pelas oportunidades de emprego, portanto, pelas oportunidades económicas que favorecem, mas, por outro lado, o reverso, que são os problemas de segurança, do sentimento de segurança, problemas de criminalidade, aumento das taxas de criminalidade. Obviamente que isto é justificado por fatores diversíssimos, que já foram aqui por várias vezes enunciados, portanto, e por economia de tempo. Para não ser aqui redundante, irei passar à frente, sendo certo que teremos que ter sempre presente que o problema da criminalidade urbana, portanto, é um problema eminentemente social, antes de ser um problema social. E exige uma abordagem multidisciplinar, integrada e com o ataque à raiz do problema, aos fatores que estão a montante. Portanto, mas iria centrar-me, portanto, então, na minha apresentação, como aqui já referi, que consiste fundamentalmente em 3 partes. A caracterização do fenómeno da criminalidade juvenil em Espanha, particularmente dos designados gangues juvenis, como é que surgiram, portanto, e quais são os traços que o caracterizam. Passaria uma segunda parte para mencionar as estratégias, as medidas políticas para lhe fazer face. Fazia aqui uma breve passagem pelas medidas de coordenação, pelos sistemas de coordenação do modelo espanhol e depois concluiria com as principais perspectivas e conclusões, portanto, que relativamente, portanto, à abordagem deste fenómeno, portanto, em Espanha. A título de caracterização, portanto, começaria por dizer que o fenómeno dos designados gangues de jovens latinos em Espanha
radica nos fluxos migratórios de princípios deste século com origem em países ibero-americanos. Portanto, em 2002, mais de 600 mil cidadãos estrangeiros estados em Espanha eram procedentes de países de língua espanhola, ou seja, metade do número total de cidadãos estrangeiros que nesse ano entraram em Espanha, com significativa predominância para os equatorianos, colombianos e dominicanos. Um outro dado, para se perceber a avalanche deste fluxo migratório, portanto, em finais, por exemplo, dos anos 80, a população imigrante de Espanha situava-se na ordem das 300 mil pessoas. Em 2009, totalizava 5 milhões de pessoas. Portanto, e a entrada de imigrantes com estas origens foi favorecida por vários fatores, até porque era mão de obra, eram pessoas que a Espanha necessitava para o seu desenvolvimento económico. E foi favorecida pelo facto de, na altura, não ser exigido visto, o que lhes permitia permanecer legalmente no país durante 90 dias. O facto é que, embora o verdadeiro objetivo fosse estabelecer-se e trabalhar em Espanha, entravam como turistas ou com o pretexto de visitar familiares ou amigos, permanecendo subsequentemente no país numa situação irregular ou ilegal. Esta circunstância viria a atingir tais proporções que obrigou as autoridades espanholas a impor, quase de seguida, a obrigação de visto a cidadãos destes países, designadamente para os colombianos foi imposta a obrigação de visto em 2002 e para os equatorianos em 2003, a fim de conter o fluxo e, em alguns casos específicos, vieram a ser adotadas uma série de regularizações extraordinárias com o objetivo de legalizar a sua estadia em Espanha. Portanto, a exportação para a Espanha deste fenómeno, que atualmente conhecemos por gangues latinos, teve origem nestes fluxos, particularmente no dos cidadãos equatorianos, ou seja, uma avalanche de imigração, dificuldades de integração, planeamento e foram importados também os comportamentos sociais, portanto, dos países de origem, o que levou a que esses grupos juvenis fossem implementados em Espanha, assumindo quer a sua dominação como os seus comportamentos sociais, de que alguns deles tinham nos seus países de origem. Atualmente, portanto, com esta evolução, esses grupos já não são constituídos essencialmente por elementos de origem latina, mas portanto, já têm uma constituição com a independência da sua origem étnica, racial ou nacional, inclusive com a predominância de cidadãos espanhóis. Passando aqui, muito sinteticamente, a caracterizar este tipo de grupos de jovens, essencialmente, portanto, de que grupos se tratam, estamos a falar aqui obviamente, de pessoas menores ou jovens. A idade destas pessoas, portanto, que integram estes designados gangues juvenis, situa-se entre os 14 e os 30 anos, havendo uma componente muito forte de jovens, de menores. Estas bandas normalmente têm um nome, identificam-se por um nome. Às vezes eles não o colocam em si mesmo, são outros gangues rivais próximos que atribuem esse nome. Têm símbolos próprios que os identificam, como sejam colares, roupas, idiomas, grafites, saudações. Possuem uma estrutura com a existência de uma forte liderança, reúnem-se regularmente, preconizam a ocupação dos espaços públicos a que chamam o seu território, que procuram defender, entre aspas, rivalizando com grupos que ocupam outros territórios, e têm um comportamento criminoso de gangue, mesmo que em alguns casos se definam como associação, nação, etc. E obviamente que são grupos que têm uma estabilidade no tempo. Para melhor caracterizar e evidenciar, portanto, o tipo de atuação destes gangues, eu passo de seguida a passar um curto vídeo que exemplifica, embora, portanto, penso que está em castelhano, mas penso que facilmente se percebe, que exemplifica o tipo de atuação destes jovens, portanto, em Espanha. Esos 3 casos se investigan como reyertas entre bandas. Ahora mismo esta es la radiografía de las principales bandas juveniles que hay en Madrid. Son los Dominican Play, los Trinitarios, los Nietas y los Latin King. En total hasta 2.500 jóvenes pandilleros en toda la comunidad y cada vez de menor edad. Una quinta parte de ellos son menores de 13 años y casi la mitad tienen entre 14 y 18 años. Muchos de ellos se concentran en la capital, se extienden por distritos
municipios como Chamartín, Carabanchel, Fuencarral o Usera. Estas que ven son las zonas de mayor actividad y dicen los expertos que con la pandemia se ha duplicado el número de miembros. Según ha podido saber Telemadrid, la policía está preocupada por la proliferación de machetes y su fácil acceso a armas blancas. Un chico apuñalado el viernes en el Parque Calero, un joven muerto en Villaverde a cuchilladas tras una pelea entre dos bandas, otro de 16 años herido a machetazos por un grupo solo para robarle el patinete. Son algunos de los últimos casos en los que las investigaciones recaen de lleno en las bandas juveniles, las antiguas bandas latinas formadas ahora por chicos de otras nacionalidades no latinoamericanas, jóvenes de segunda generación y también españoles. ¡Se está muriendo! Los Dominican Don't Play, los Trinitarios y los Bloods son las bandas predominantes en Madrid. La policía está preocupada por la violencia que muestran y por la proliferación de machetes. Estamos haciendo un plan de choque que, insisto, según la policía, nos está dando efectos todos los fines de semana de incautación de machetes. Hay violencia en todas sus actuaciones y la policía está en ello. No hay que lanzar una falsa alarma, sino simplemente hoy, esta noche, ha habido un problema y yo sé que entre Policía Nacional, la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid se pondrán todas las medidas para evitar noches como esta. Según ha confirmado a Telemadrid la Delegación de Gobierno, el 98% de los casos son resueltos por la Policía Nacional, que tiene identificados a todos los miembros de estas bandas. Portanto, na atuação destes grupos, destes gangues, queria destacar na sua conduta e na sua ação práticas ilícitas associadas sempre a uma atuação violenta em grupo causadora de grande alarme social. Como eu já aqui referi, o fenómeno está relativamente controlado, mas este tipo de condutas de facto são geradores de um grande sentimento de insegurança. O modus operandi, que inclui, entre outros, homicídios, extorsão, roubo, tráfico de droga e posse de armas. O ódio e a discriminação em relação a outros grupos comunitários é outro comportamento dominante, portanto, ou seja, a questão da violência gratuita, e também a desumanização da vítima e a ausência de empatia, de sentimento, de sofrimento pelos outros. E, por outro lado, frequentemente se verificam confrontos entre grupos rivais em lugares públicos, nomeadamente na defesa daquilo que eles intitulam, e com o que eu referi há bocado, o seu suposto território. Qual foi a reação, portanto, do Estado espanhol relativa a este fenómeno, quais as estratégias e medidas implementadas? Portanto, face portanto, à violência que envolvia portanto, a atuação destes gangues, em 2005 o Congresso instou o governo espanhol a aprovar um plano para prevenir e evitar o aparecimento ou consolidação destes grupos violentos de jovens. Portanto, foi assim que surgiu em 2005, portanto, numa altura ainda relativamente próxima no tempo e face à urgência de fazer face, portanto, àquele grande fluxo migratório, surgiu assim o plano de atuação e coordenação contra os grupos violentos de caráter juvenil, portanto, estabelecido pela Secretaria de Estado de Segurança, que tinha fundamentalmente estes objetivos: orientar e coordenar as ações das diferentes autoridades policiais contra o fenómeno e estabelecer critérios para o maior conhecimento do fenómeno e prevenção das polícias. Os critérios passavam também pela sua monitorização, pela recolha de informação e apoiar e assistir as vítimas destes grupos, adaptando-os ao fator da minoridade dos visados. Portanto, ou seja, o plano pretendia fazer uma abordagem ao problema dos gangues numa perspectiva integral, centrando a sua atenção nas iniciativas de caráter preventivo, mas sem descuidar a adoção de medidas concretas de natureza e especificamente policial. Convém dizer também que, à margem do plano, logo em 2006, portanto, o Estado espanhol procedeu a uma alteração à lei reguladora da responsabilidade penal dos menores, que visou alargar, portanto, a possibilidade de aplicação das medidas de internamento em regime fechado, acrescentando aos já existentes os casos da prática de crimes graves e de crimes cometidos em grupo ou quando o menor pertence ou atua ao serviço de um gangue. Ou seja, foi uma reação para fazer face, portanto, a uma maior responsabilização desses menores. Naturalmente, como qualquer plano, o plano teve uma evolução, a evolução em função do conhecimento
e da experiência que foram acumuladas. Portanto, inicialmente, quando o plano é aprovado, a experiência ainda era muito diminuta, e essa evolução foi no sentido de uma intervenção cada vez mais estruturada e de abordagem baseada em modelos preventivos e de integração socioprofissional. Salientando-se aqui as alterações que foram introduzidas em 2014 e particularmente em 2002, portanto, já este ano, as atuações que foram feitas. Portanto, já no decurso deste ano, face aos dados disponíveis e à experiência na aplicação do plano que indicavam que foram geradas novas dinâmicas que influenciam os comportamentos violentos, a componente violenta dos comportamentos dos jovens e dos menores, tais como o ódio e a discriminação contra outros grupos minoritários ou vulneráveis. Portanto, estes fatores levaram a que se procedesse a essa revisão do plano. O objetivo desta alteração, em 2002, foi de incorporar no radar das forças de segurança o que os especialistas chamam fenómenos emergentes da juventude, ligados a condutas ilícitas que geram grande alarme social. Por conseguinte, para manter um efetivo nível de intervenção face a estes fenómenos no que diz respeito à esfera da segurança pública, foi considerado que deviam ser feitos progressos nas linhas de ação do plano inicialmente provadas e nas suas atualizações subsequentes, que foram várias. Eu permitia aqui destacar o desenvolvimento de novas iniciativas no âmbito da prevenção, com o objetivo de agir numa perspectiva policial e multidisciplinar sobre os ambientes sociais e educativos dos jovens menores, a fim de contrariar e prevenir os processos de autoidentificação com dinâmicas sociais destrutivas, que os levam, portanto, a aderir a gangues ou a promover ou participar em ações violentas e concertadas com outros gangues. Neste sentido, foi aproveitado o impulso de medidas contempladas noutros planos com vista a criar sinergias que permitissem a prossecução dos seus objetivos. Eu aqui salientava, portanto, aqui uma espécie de vasos, como foi estabelecida uma espécie de vasos comunicantes em todos esses planos, que eu sentava aqui do plano de atuação e coordenação contra os grupos violentos, com o plano diretor da segurança das escolas, com o plano da luta contra o ódio e do Plano Estratégico Nacional de Combate à Radicalização Violenta. Ou seja, estes fenómenos interceptavam-se e a abordagem policial também passou a incluir, com o objetivo de definindo uma estratégia que visava facilitar quer a coordenação, quer o intercâmbio de informação necessários à implementação de todos esses planos e, obviamente, que reciprocamente influenciavam na prossecução dos objetivos de todos eles. Esta coordenação também devia fazer parte da relação entre as unidades policiais e os vários serviços públicos e privados envolvidos na proteção de menores e pessoas vulneráveis, a fim de proporcionar o tratamento adequado às vítimas. E as vítimas aqui assumem também um caráter prioritário. É também importante referir que o plano passa a considerar com maior acuidade o ciberespaço como área de risco, também em relação à atividade destes grupos, e preconiza, portanto, o aumento do controle e monitorização das redes sociais frequentadas por menores e jovens, especialmente tendo em conta a intensa atividade que eles realizavam nas redes, quer para coordenar ações violentas, para divulgar mensagens identificadas com a apologia de comportamentos xenófobos, racistas, antissemitas ou violentos, inspirados pelo ódio às minorias ou diferenças étnicas ou ideológicas. Portanto, a componente do ciberespaço passa, portanto, a ser também muito relevante na prossecução do plano. Em termos de medidas implementadas, elas foram de variadíssima ordem. Eu vou-me abster aqui de fazer, portanto, uma alusão exaustiva a essas medidas. Salientava a importância da monitorização a nível da prevenção secundária, portanto, a monitorização dos gangues juvenis pelas polícias, tendo em conta um melhor conhecimento, um conhecimento mais célere do fenómeno para introduzir nos planos os necessários ajustamentos. Salientava aqui o reforço da colaboração entre as diferentes polícias e também a segurança privada. Referia aqui também o papel das juntas locais de segurança que devem fazer a aplicação das medidas, portanto, e a colaboração também com o Ministério Público em ordem, sobretudo, sobre a questão que eu já referi aqui, sobre a questão dos menores. Relativamente às medidas de coordenação deste plano, eu diria que o modelo
O modelo de Espanha, como sabemos, é um Estado regionalizado, assenta a sua organização territorial nos municípios, nas províncias e nas comunidades autónomas, e estas, inclusive, têm poder legislativo comparável, por exemplo, ao Estado Central. Portanto, é um modelo dual, tem polícias nacionais, tem polícias autonómicas, tem polícias locais. Em termos de coordenação, das estruturas de coordenação, eu salientava aqui, a nível estatal, a função da Direção-Geral de Coordenação e Estudos, que coordena a supervisão da ação das Forças de Segurança do Estado e colabora com as polícias autonómicas e locais na implementação destes e de outros planos. É esta direção também que elabora as instruções, os planos do tipo que eu aqui acabei de referir, portanto, planos de atuação em matéria de segurança, fiscalização e execução. Salientava aqui, num outro nível, a importância, o papel do Centro de Inteligência contra o Terrorismo e o Crime Organizado, que também existe na dependência da Secretaria de Segurança e que tem como função a recepção, integração e análise da informação estratégica disponível na luta contra todos os tipos de criminalidade organizada e grave, portanto, como seja o terrorismo e o radicalismo violento. Salientava aqui, sobretudo, para este efeito, a coordenação operacional que este órgão exerce relativamente às demais polícias e outros órgãos, no caso, por exemplo, de haver concorrência em investigação nestes domínios. Portanto, como aqui demonstrei, este tipo de condutas praticadas pelos jovens configura fenómenos de criminalidade organizada, a informação relativamente aos fenómenos é recolhida e centralizada e tratada por este organismo, que é o CITO, e no caso de haver necessidade de coordenar, definir quem investiga, o CITO que determina portanto, quem faz e define também estratégias de combate. Ao nível do município, salientarei aqui o papel das juntas locais de segurança, que são órgãos que se destinam a facilitar a cooperação e a coordenação no âmbito territorial dos municípios, em matéria de segurança, assegurando a cooperação e a coordenação operacional das forças de segurança que intervêm no território municipal, que intervêm no território municipal. Obviamente que nestas, as juntas locais de segurança, face aos estatutos onde existem polícias autónomas, não têm essa intervenção. Sintetizando, portanto, a minha intervenção, outra conclusão não se pode tirar e outra perspectiva não se pode dizer que na abordagem de prevenção e combate à criminalidade urbana e particularmente à criminalidade juvenil, outra perspectiva não haverá que reforçar e dar prioridade à prevenção das duas diferentes dimensões, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Isto tem concretização a diferentes níveis, que eu aqui também, por economia de tempo, vou abster de abordar detalhadamente. No âmbito policial, obviamente, a questão da monitorização dos jovens, no âmbito social, a intervenção na detecção das famílias estruturadas, a ativação de serviços sociais de apoio. No âmbito educativo, os oficiais de ligação dos centros educativos para haver um intercâmbio de informação recíproco para auxiliar na implementação das medidas, o envolvimento do seio familiar com a escola. No âmbito judicial, portanto, ao nível da prevenção terciária, também a questão dos menores, a reintegração, portanto, a recuperação, portanto, dos menores, aqui também na componente de evitar a radicalização. E no âmbito político, obviamente, compete sempre no plano, portanto, aos órgãos políticos impulsionar portanto, a realização das campanhas de prevenção e atualizar, portanto, os planos de combate face à evolução dos fenómenos, planos de intervenção. Em suma, podemos dizer que esta abordagem tem que ter um enfoque eminentemente global e disciplinar. Tem que haver aqui, prevalecer a perspectiva sistémica, abarcar o menor, a família e o contexto socioeducativo, uma intervenção grupal para desenvolver uma identidade social positiva, coordenação com a comunidade, com as polícias, com as instituições, intervenção no sistema penitenciário sobre os menores e uma abordagem integrada, obviamente, de políticas e estratégias. Em conclusão, o combate à criminalidade e violência urbanas deve constituir um esforço e um objetivo partilhado pelas diferentes administrações nacionais e locais, os órgãos políticos, o setor privado e a sociedade civil. Obviamente que
Não basta existir os planos, é preciso que existam consistência, credibilidade, continuidade, efetividade e integração das políticas e estratégias, obviamente sem olvidar que para o sucesso, portanto, tem que haver afetação dos recursos sempre escassos, mas que para estas situações indispensáveis e necessários. E era aquilo que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção dispensada. Muito obrigado, Sr. Coronel, por esta perspectiva da realidade estratégica, mas também operacional, vivenciada no contexto do Reino de Espanha relativamente à prevenção deste tipo de fenómenos. Passaria então a palavra ao Sr. Superintendente-Chefe Luís Farinha, oficial de delegação do Ministério da Administração Interna em Paris, ou na nossa Embaixada em França. Muito obrigado. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Excelentíssimo Senhor General Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Excelentíssimos Senhores anteriores Ministros da Administração Interna, 2/3 dos quais eu tive o privilégio de trabalhar com, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Câmara e demais autarcas aqui presentes, Excelentíssimos Senhores Dirigentes do MAI, Excelentíssimos Senhores Comandantes e Dirigentes e outros representantes das Forças e Serviços de Segurança, caros colegas de painel, minhas senhoras e meus senhores. Primeiro que tudo, uma palavra de agradecimento ao Sr. Ministro da Administração Interna e à Sra. Secretária de Estado pelo convite que me endereçaram para estar aqui presente, para dar um apontamento sobre aquilo que é, digamos que a segurança, que eu lhe chamei segurança e insegurança urbana em França. E, a primeira nota, o apontamento resulta de um conjunto de análise de fontes abertas, relatórios e informações diversas, notícias de comunicação social, mas também da observação da realidade francesa ao longo destes últimos 2 anos. Abster-nos-emos aqui de abordar questões conceptuais, já foram aqui tratadas ontem de forma elevada e singular noutros painéis, mas procuraremos dar aqui, porque o painel é nesse âmbito, uma nota percepcionada da realidade francesa atual no domínio das ameaças e riscos e das respectivas políticas, das respostas políticas, securitárias, tecnológicas aos problemas da insegurança urbana. Para o efeito, vamos considerar os conceitos de segurança e de insegurança, que também já aqui foram abordados largamente em sentido lato, é a nossa interpretação, entendendo abrangidos pelo primeiro todas as medidas, ações e mecanismos tendentes a assegurar a ausência de perigos e a atenuar ou eliminar ameaças e riscos, e no segundo, todos os vetores que, direta ou indiretamente, representam ameaças e riscos para a segurança ou contribuam para a sua ausência. E vejamos algumas daquelas que são as manifestações de insegurança atualmente. No dia 7 de outubro, a mairie de Paris foi invadida por centenas de migrantes que exigiam a atribuição de alojamento e a sua legalização e que pretendiam à força falar com a maire de Paris. Abstraindo-nos da instrumentalização política ou ideológica que existiu por trás desta ação promovida por uma ONG, será este evento uma manifestação de insegurança urbana ou apenas uma mera ação de protesto social legítimo? Em 10 de outubro, na sequência da greve dos trabalhadores de refinarias de produtos petrolíferos, uma estação de abastecimento de combustíveis foi privatizada, entre aspas, por um grupo de delinquentes que a ocuparam e passaram a fazer a filtragem dos clientes, permitindo o abastecimento apenas aos habitantes do bairro. Aos restantes clientes, propunham a venda de combustível em bidões ao seu preço, os que não quisessem eram expulsos do local. Em 12 de julho, militantes ecologistas radicais acorrentaram-se uns aos outros e cortaram a estrada no decurso da volta à França em bicicleta, causando perigo e risco de acidentes sérios para os ciclistas. Reivindicavam apenas a aplicação de um plano de renovação energética para todas as habitações em França. Em 13 de julho de 2021, 2 enfermeiras que se deslocavam numa trotinete elétrica em Paris atropelaram mortalmente outra mulher que circulava a pé num passeio e fugiram do local sem lhe prestar assistência ou acionar os meios de socorro. Eu pretendo aqui, com estes exemplos, fazer um enquadramento daquilo que é uma realidade real, permitam a expressão de França. Na noite de 30 de julho, um comissariado da polícia foi atacado por um grupo de indivíduos encapuçados que tentaram pegar fogo ao edifício através do lançamento de coquetéis Molotov e 56 petardos pirotécnicos. Em 11 de julho, na sequência de ter ameaçado várias pessoas, foi detido um indivíduo na posse de múltiplas armas explosivos, um survivalista que vivia numa casa com acessos armadilhados com explosivos e 20 cães para a defesa da mesma. Na noite da passagem de ano 2021-2022, foram incendiados 874 veículos em várias cidades, muitos imputados a menores de 16 anos em atos de puro vandalismo urbano. No início de junho,
Último, uma menor de 13 anos foi morta pelo seu namorado de 14 anos, que lhe espetou uma faca no pescoço. Em 5 de outubro, 5 funcionários de uma empresa gestora de uma rede elétrica, ligados à Movance Completista, foram detidos por sabotagem e corte da rede elétrica em vários troços, com recurso a meios informáticos, alegadamente por motivos salariais. Em 11 de outubro, um homem foi morto com um tiro no interior de uma mercearia em Marselha, sendo o 28º de 29 homicídios por acertos de conta entre traficantes só naquela região. Na noite de 1 de maio, os toxicodependentes de um acampamento num bairro de Paris atacaram com petardos pirotécnicos os residentes do bairro. Em 16 de julho, um refugiado político sudanês matou 3 jovens, um dos quais menor de idade, com uma arma branca numa esplanada em Angers. No início da semana passada, um grupo de alunos menores de idade bloqueou o acesso a um liceu próximo de Paris, alegadamente em protestos pela mudança de um professor e envolveu-se em confrontos com a polícia, situação de tensão que se prolongou durante uma semana. Nos Alpes Marítimos, no início de setembro, militantes ecologistas radicais ocuparam e bloquearam o acesso à área de construção de um reservatório de água para a produção de neve artificial e implementaram algo que está muito na moda, uma ZAD, uma zona a défendre, uma zona a defender, no qual impedem a entrada de pessoas e diariamente se confrontam com as forças de segurança. Em 2001, diversos locais de vacinação contra a Covid-19 foram destruídos ou incendiados por militantes da Movance Completista anti-vacinas. Em 5 de outubro, uma estação dos Correios foi atacada com explosivos com vista ao roubo de 80 mil euros destinados a abastecer o multibanco local. Em 4 de outubro, na sequência de um ciberataque a um hospital e do não pagamento do resgate pretendido pelos piratas, os dados clínicos de múltiplos pacientes relativos a um ensaio de tratamento do cancro foram colocados à venda na Dark Web. Estes episódios, que não são os únicos nem os primeiros no género, refletem apenas aquela que tem sido a mutação dos vetores de insegurança operada nas 2 últimas décadas, das novas ameaças e riscos que a informam e que vão além da tradicional causa primeira da insegurança urbana, a criminalidade comum. Criminalidade que, no caso da França, designadamente por via do tráfico de estupefacientes, continua a ser, se não a principal, uma das causas primeiras da insegurança urbana, ainda que matizada com novas ou emergentes realidades criminológicas e formas de atuação, derivadas da evolução do quadro de ameaças e riscos à segurança interna geral e aplicada a todos os Estados. Alguns dos episódios que referimos, sem pretendermos de ser qualquer juízo de valor, por exemplo, em relação à imigração ilegal, ao direito à greve, à legitimidade da reivindicação social, por exemplo, são apenas expressões de novas realidades, de resto já aqui abordadas noutros painéis, que, não sendo pela sua natureza um fator de insegurança, se podem transformar rapidamente em vetores de perturbação e de conflitualidade social, se não encontradas atempadamente soluções que obviem à sua transformação em reais problemas de segurança pública. Outros vetores, como o urbanismo, já aqui abordado também noutros painéis, podem ser considerados neste mesmo plano, como, por exemplo, para além da questão do urbanista, quando novas formas de mobilidade urbana e de circulação rodoviária não devidamente normativizadas ou fiscalizadas podem advir fatores de risco acrescido para todos os utentes das vias, circunstâncias às quais nos referiremos mais adiante. Antes de avançarmos, e porque a realidade francesa é uma realidade, não diria particular, mas complexa do ponto de vista político-social, eu propunha que víssemos alguns dados relativamente a essa caracterização. Uma população residente de pouco mais de 67 milhões, os imigrantes representam cerca de 10% da população, os estrangeiros 7,6%. Convém aqui haver uma distinção relativamente àquilo que são entre imigrantes e estrangeiros, porque efetivamente já há uma aquisição de nacionalidade por cerca de 2 milhões e meio de pessoas, e as principais origens de imigração são a Argélia, Marrocos e Portugal. Temos uma das grandes comunidades que existem estrangeiras em França. A organização político-administrativa, porque até é relevante para se perceber muitas vezes que há decisões cuja aplicação, a verticalidade dessas decisões nem sempre acaba por ser linear. A França tem 13 regiões administrativas, 101 departamentos, que incluem 5 coletividades ultramarinas, uma coletividade unitária, que é a Corse, uma coletividade ultramarina especial com um grau elevado de autonomia, que é a Nova Caledónia. Pois esta desmultiplicação político-administrativa está constituída em 335 bairros, 2.054 cantões,
36.658 comunas, cada uma com o seu respectivo Conselho Municipal. Portanto, esta estruturação é, com alguma frequência, fator de litígios entre Estado Central e autarquias, no sentido em que os prefeitos que exercem a ação enquanto, se permitem a comparação, governadores civis da representação do Estado Central e que muitas vezes são forçados a aplicar coercivamente, entre aspas, aquilo que são decisões do Estado Central em relação a dissonâncias de aplicação por parte das autarquias ou dos poderes regionais. As forças de segurança, para termos a noção do que é que estamos a falar em cerca de 250 mil efetivos, e isto é relevante porque, do ponto de vista, a divisão territorial é muito parecida com aquela que temos em Portugal. A Polícia Nacional tem mais ou menos as populações, as localidades com mais de 20 mil habitantes, 50% da população, 5% do território, 75% da criminalidade. E isto confere ao vetor criminalidade, necessariamente, aquilo que é um dos vetores principais de insegurança urbana, em termos daquilo que é, porque temos uma taxa de um índice de criminalidade que é o triplo entre regiões urbanas e regiões rurais ou periurbanas. Acrescentar isto, temos uma realidade que também a temos em Portugal, mas tem outra dimensão em França, das polícias municipais. Os dados de 2021 existiam 4.452 comunas com polícia municipal. Algumas comuns, mais do que uma polícia. Sim. Destas, só cerca de metade, um bocadinho mais de metade, têm agentes armados, com um efetivo de 25 mil homens. A Polícia de Paris, Municipal de Paris, criada no início deste ano, terá em 2024, indicativamente, 3 mil efetivos. Eu refiro isto porque as polícias municipais não têm função da OPC, conforme não têm em Portugal, mas, pelo volume que têm nas localidades em que têm uma vantagem relativamente às forças de segurança, que é a de poderem projetar mais visibilidade, porque tudo aquilo que é o processamento subsequente, em termos que é derivado de um OPC, de uma detenção, de uma busca, etc., não é feito a entregue quer à Gendarmeria Nacional, quer à Polícia Nacional. E, portanto, essa simplificação permite uma maior capacidade de rentabilidade operacional do efetivo e de projeção de visibilidade, porque estamos a falar a nível local. Em termos de índice de criminalidade, só para situarmos a França, o Global Peace Index situa a nível mundial na posição 65, a nível da Europa em 33º, a nível da União Europeia em 27º. O Global Organized Crime coloca em primeiro na Europa Ocidental, o 8º na Europa, na 59ª posição no mundo. No Eurostat, nos dados de 2020, a taxa de homicídios era a mais alta da União Europeia, sendo que em 2020, 21,8% dos homicídios foram praticados em França. Quais são as principais ameaças? Bom, a França enfrenta, como a generalidade dos países, aquilo que são ameaças relativamente às sociedades ocidentais. É tão simples quanto isto. Índices de criminais mais elevados, alguns, diferentes tráficos internacionais, designadamente os estupefacientes, violência doméstica e intrafamiliar, que tem uma relevância importante, delinquência juvenil e violência urbana, os problemas associados à imigração ilegal, quando não regulada, a contestação política ou social muito forte, por vezes com um fundo de extremismo político e ideológico, cibercriminalidade, um histórico terrorismo doméstico protagonizado por movimentos independentistas, a Frente Nacional de Libertação da Córcega, agora a renascida Frente da Bretanha, a recente ameaça terrorista jihadista e um crescente número de ações contra as forças de segurança e desobediência às forças de segurança, que têm o seu impacto. Estas ameaças à segurança interna tendem a refletir a dinâmica evolutiva do quadro das ameaças e riscos à segurança dos Estados, mas também as transformações geopolíticas e sociocriminais das sociedades que alteraram os padrões das incivilidades, da criminalidade, das formas de protesto e reivindicação, dos comportamentos de risco e dos radicalismos geradores de insegurança nos territórios urbanos e que tendem a acentuar o desrespeito pela autoridade do Estado e pelos seus representantes. As cidades, pelo simples facto de serem densos aglomerados populacionais e espaços geográficos de vivência política, económica, social e cultural, congregam em si mesmo vetores potenciadores de conflito, litigância e tensões, tendencialmente geradores de sentimentos de insegurança. A elevada densidade populacional, as desigualdades sociais,
o urbanismo por vezes menos conseguido ou adulterado na sua utilização pela prática criminal, a densa circulação rodoviária, a presença de centros de poder e decisão, as preocupações com o ambiente, a conflitualidade e o protesto social, índices de criminalidade elevados estão entre estes vetores, que, conjugados com as ameaças à segurança interna, transformam as grandes urbes em espaços de convergência da generalidade das ameaças e dos riscos à segurança. Tradicionalmente, a criminalidade tenta ser considerada como a principal ameaça, objetiva e direta à segurança urbana. Gera sentimentos de insegurança nos aglomerados urbanos se o seu impacto for visível e perene. Porque tem que se verificar, efetivamente, que, quando são eliminados determinados vetores, rapidamente há alterações do sentimento de insegurança. E muitas vezes essa alteração de vetores, estamos a falar em civilidades, apenas. Aquelas que o Miguel Macedo há pouco se referiu, que podem não ter relevância criminal, ou tendo relevância criminal de uma graduação inferior, são verdadeiros vetores de insegurança, mas que atenuam de forma significativa o sentimento de insegurança das populações quando desaparecem. E depois disso, mas alterou-se os índices da criminalidade, os padrões não se alteraram, mas alteraram-se aquilo que é a percepção que as pessoas têm desse sentimento. Em 2021 foram denunciadas às forças de segurança 2.621.126 crimes. Destes, mais de 383.000 são crimes contra as pessoas, dos quais 1.026 homicídios. Os crimes contra o património representam 85,3% da criminalidade. A representatividade que já aqui referi das forças de segurança diz bem daquilo que é a dimensão da criminalidade a nível urbano. Vejamos algumas das ameaças. O terrorismo, em termos de discurso oficial, persiste como a principal ameaça à segurança interna e, neste caso, à segurança urbana, na perspectiva de que é o ambiente urbano que propicia as condições para a prática terrorista. Assumiu desde 2017 uma natureza mais endógena, os dados que estão ali em termos de impactos e de consequências, e ocupa parte significativa daquilo que é a atividade das forças e serviços de segurança. Basta olharmos para os dados que aqui projeto para vermos isto. Tivemos recentemente, e é uma natureza essencialmente urbana, um renascimento da Frente Nacional de Libertação da Córcega, que reivindicou 16 atentados em 4 meses. Está localizado geograficamente na Ilha da Córcega, mas tem um forte impacto no sentimento de insegurança a nível local. A criminalidade. Os indicadores da criminalidade geral, os indicadores atualmente estão aos níveis pré-pandemia, idênticos a 2019. Os casos de violência contra eleitos, e estamos a falar de eleitos nacionais e locais, maioritariamente deputados e autarcas, têm subido. Estão ali uma da expressão. Os homicídios, a dimensão dos crimes sexuais é evidente, as ofensas corporais voluntárias também. Portanto, há uma tipificação aqui global da criminalidade. As redes de transportes públicos têm relevância naquilo que é a dimensão da criminalidade que ali é praticada. 5% da criminalidade total em 2021 foi praticada nas redes de transportes públicos, com destaque para a rede de transportes públicos da região de Ile-de-France, que abrange 12.700.000 pessoas e que tem uma circulação estimada de 9 milhões, diária de 9 milhões e meio de pessoas. 17% dos furtos foram registados nesta rede. A rede de transportes públicos teve apenas em furtos 122.170 ocorrências, a maior parte, cerca de 80%, são furtos simples. Outros vetores, radicalismo e fundamentalismo islâmico, essencialmente em atividades de mesquitas, de ONGs, de associações, a questão da procura da supremacia da lei islâmica sobre as leis da República, ações de comunitarismo que têm impacto no sentimento de insegurança ao nível dos bairros, e um impacto importante, a questão da obediência aos princípios republicanos e um exemplo em setembro, apenas no mês de setembro de 2022, a questão dos ataques à laicidade em ambiente escolar, registaram 313 casos. Questão de trajes, não de pregação, de oração, essencialmente. Numa sondagem recente, publicada em abril, antes das eleições presidenciais, a ameaça do radicalismo islâmico era apontada como uma verdadeira ameaça aos valores da República por 77% da população. O crime organizado é em tudo idêntico ao das grandes metrópoles ocidentais, naquilo que no reflexo que tem em termos de criminalidade urbana. Redes de tráfico várias, diversificação
dos produtos traficados pela rede, já não há redes só de tráfico de estupefacientes, há outros produtos agregados sempre dentro dessa diversificação. E há o tradicional crime organizado da Córsega, que mantém historicamente uma relevância significativa. A cibercriminalidade, conforme já aqui foi apontado por outros oradores, tem uma relevância significativa. Convém termos a noção de que as cidades são cada vez mais espaços interligados, interconectados, nas quais o risco de disrupção dos sistemas e das infraestruturas representa um verdadeiro vetor de insegurança. Tivemos recentemente um exemplo na Alemanha, com um ataque cibernético à rede de transportes que paralisou tudo. Segundo os dados da Gendarmeria Nacional, alguns do que aqui refiro, há um ataque informático a cada 11 segundos, essencialmente por ransomware. Em 2020, 2021, 2.000 ataques a sistemas de socorro e emergência. Destes, 34 representaram riscos de vida para as pessoas. Os burlas e fraudes têm um volume significativo e para isso foi criada uma plataforma que adiante referirei. A delinquência juvenil está presente, muitas vezes associada àquilo que é a violência urbana, porque são muitos destes grupos de jovens os protagonistas dessa violência urbana. Há um aumento crescente da violência, do uso de armas brancas e do confronto com as forças de segurança, da provocação para o conforto, da criação de situações de confronto com as forças de segurança. Violência urbana. Há duas datas tradicionais, a passagem de ano e o 14 de julho. Na última noite de passagem de ano foram incendiados em toda a França 874 veículos, em pé, puros atos de vandalismo urbano e, se calhar, outros tantos caixotes de lixo. Há uma infiltração permanente por movimentos radicais de qualquer manifestação que se faça nas grandes cidades. O objetivo é o confronto com as forças de segurança e a geração de violência urbana. A destruição de mobiliário urbano faz parte da prática habitual dos black blocs e outros grupos no género. A utilização da pirotecnia é algo que se generalizou e que faz parte da prática destes grupos, principalmente contra as forças de segurança, petardos pirotécnicos, foguetes, algumas batalhas campais entre grupos em algumas cidades com este tipo de utilização. E uma prática designada pelas autoridades como os rodeos selvagens, que consiste na prática de acrobacias com veículos maioritariamente de duas rodas ou quadriciclos, que provoca acidentes mortais, principalmente com vítimas que nada têm a ver com aquele evento. Tudo isto são vetores geradores de uma elevada insegurança urbana nos bairros e nos locais onde eles acontecem. O tráfico de estupefacientes, já o que referi, entendo na análise que faço que é, dentro da criminalidade, a causa primeira de muita da insegurança urbana, principalmente nos bairros, aos quais depois há necessidade de haver intervenção suplementar. Cannabis e cocaína são os principais. Há uma elevada taxa de homicídios por acertos de contas sob o fundo do tráfico de estupefacientes. A geração da economia subterrânea que esta prática tem é altamente incentivadora para que os jovens a abandonem e, portanto, cria dificuldades a que outros sistemas do Estado, que para além do securitário, consigam ter um pleno sucesso na sua intervenção. O condicionamento de algumas populações tem sido referido. Há novas práticas, os go fast, conforme são designados, que é a utilização de veículos rápidos, de alta cilindrada, em alta velocidade, por vezes furtados para fazer transportes de droga. Frequentemente há acidentes e morre alguém que não teve nada a ver com aquilo, nem tenha nada a ver com. Os acapimentos toxicodependentes são uma realidade e há uma prática reiterada de ataques a comissariados da polícia. Os radicalismos e os extremismos há aqui novas formas de protesto, há uma diversificação, a provocação, já aqui o referi, a desobediência às forças de segurança. Em 2021 foram cerca de 22 mil os casos de desobediência à paragem. Stop. É uma realidade comum. O que é que isto provoca? Perante os protocolos de atuação das forças de segurança, frequentemente, porque há tentativas de atropelamento, há reação armada. Este ano temos 12 vítimas mortais. As mobilidades urbanas. Sensível ao Sr. Presidente da NSR, que aqui está, eu faço essa referência. As cidades não estão preparadas para isto. E eu refiro aqui este vetor de uma forma intencional. Não havendo, e frequentemente não há esta regulamentação. Há um conflito permanente entre os utentes da via relativamente
às novas mobilidades urbanas. A circulação das trotinetes, o exemplo que eu dei aqui no início é o exemplo flagrante disso. Excesso de velocidade de lotação, há um aumento da sinistralidade mais que duplicou em 2 anos, relativamente a isto. E há uma convivência que é tudo menos específica e causa problemas. Quando as autarquias autorizam circulação em sentido contrário, em ruas estreitas onde só cabe um veículo, há um conflito permanente entre os utilizadores das vias. Isto é uma causa de insegurança do ponto de vista rodoviário e que é permanente e diária neste momento. Imigração ilegal. A imigração ilegal tem um impacto significativo naquilo. A imigração ilegal não é uma causa de insegurança. Não ser acolhida, não ter as respostas adequadas que permita que ela não se transforme num problema de segurança, essa é que é a questão e o cerne principal. Temos aqui alguns dados de algumas dimensões e depois há aquilo que causa sentimentos quer de insegurança, quer de xenofobia, que são as referências que existem relativamente à prática de crimes por imigrantes, aquilo que são os menores desacompanhados, são 40 mil em França, a cargo do Estado, que depois se dedicam também a outro tipo de atividades, designadamente marginais. Respostas. Que respostas é que têm sido dadas? O panorama é aquele que eu já aqui tracei. Do ponto de vista político, houve 2 momentos que serviram de orientação política. Em 2020 foi publicado o Livro Branco da Segurança Interna. Ele serviu essencialmente, fez uma análise exaustiva do estado da segurança interna, serviu de orientação política para o Ministério do Interior e a base da definição de estratégias e ações a desenvolver. Posteriormente, no ano a seguir, e já um pouco derivado de algumas das recomendações do Livro Branco, foi realizado um fórum, o Beauvau de la Sécurité, que fez a análise daquilo que era a organização das forças de segurança, teve participação das áreas da Justiça, das administrações regionais, prefeitos, etc., e as conclusões serviram de base à revisão das medidas de gestão da atuação policial. Era importante que tivesse a convergência dos sindicatos, e teve, porque a dimensão política é importante, os sindicatos têm um peso muito grande naquilo que é todo o tipo de gestão neste domínio da segurança interna. Que vetores principais é que houve em termos de resposta? A via legislativa, naturalmente, como deve ser em qualquer sociedade democrática. Foi publicado um Código de Segurança Interna, a Lei de Reforço dos Princípios Republicanos, que não teve a ver apenas com a questão ou com a dimensão do terrorismo, teve a ver com outras também, alterações de Código Penal com criminalização de condutas, prioridades de investigação, violência doméstica e o tráfico de estupefacientes foram 2 das principais. Mas houve outra que teve, em relação aos crimes sexuais, que foi a elevação da idade em que o menor pode autorizar ou pode consentir a ter relações sexuais. E isto tem reflexo na sociedade. Estratégias e planos de prevenção, destaco o Esquema Nacional de Manutenção da Ordem Pública, que aqui tem uma dimensão política, que é algo assinado pelo Ministro, uma Estratégia Nacional de Prevenção da Delinquência, que me referi a seguir. Reforços e meios das capacidades das forças de segurança. A estratégia, porque também esta iniciativa, esta conferência se refere às estratégias, eu traço aqui os 4 principais eixos daquilo que é, não uma estratégia nacional de segurança, mas uma estratégia de prevenção da delinquência, que toca em muito aquilo que é uma estratégia nacional de segurança urbana. 4 eixos de orientação, de intervenção, que estão ali: os jovens, a atuação junto às pessoas vulneráveis, a população, enquanto ator da prevenção da delinquência, e o território. 2 partes, uma que enquadra 40 medidas relativamente à dinamização da política de prevenção e outra que tem apenas os instrumentos e os mecanismos de aplicação e que diz como é que toda a estrutura da administração francesa vai intervir e que mecanismo é que tem ao dispor. Os outros vetores principais, eu vou acelerar por causa, já estou a queimar muito tempo, criação das polícias municipais, tem assumido do ponto de vista da proximidade uma preponderância que muitas vezes, apesar da dimensão dos efetivos, as forças de segurança não conseguem ter, porque têm toda a carga subjacente a serem OPCs quando fazem uma intervenção, portanto o turno de serviço acabou ali, porque há que processar todas as diligências a seguir e portanto isto dá uma dimensão outra às polícias municipais. O reforço dos meios tecnológicos. O objetivo do atual Ministro do Ministro do Interior é a digitalização, para além de todo o Ministério e de toda a segurança interna. Ou seja, isto é algo ambicioso, mas que passa por aquilo que é, não é informatização, é digitalização no sentido de tornar tudo o que possa ser digitalizado e utilização de plataformas em termos da atuação no domínio da administração interna.
Linhas telefónicas, de nível de âmbito nacional, não é cada força a ter a sua. Uma aplicação de âmbito geral, Mass Security, que serve para todo o tipo de comunicações e que é um ponto essencial de contacto do cidadão. A videoproteção. Já aqui foi falado, a videoproteção tem uma dimensão nas cidades francesas significativa e é um importante vetor de prevenção situacional. Foi recentemente inaugurado um centro de comando e controle só de rede de transportes, integra 80 mil câmaras e consegue fazer a integração da movimentação. Não tem a inteligência artificial no sentido de fazer reconhecimento facial, mas tem um conjunto de mecanismos de procedimento que permite, por exemplo, permitiu a detecção do último autor de um atentado terrorista junto às instalações do Charlie Hebdo, pelo simples facto de a referência que existia à cor do casaco ter sido conseguida detectar na rede do metropolitano e seguir onde é que ele entrou, saiu e qual era a casa dele. Portanto, esta é uma dimensão importante da videoproteção. Os sistemas de policiamento. Não há, à semelhança do que nós o concebemos em Portugal, programas nacionais de policiamento de proximidade, nem dimensão ministerial, já existiram algumas iniciativas, foram terminadas no mandato do Presidente Sarkozy. Aquilo que fomos tendo são 3 momentos aqui em que se procura, na resolução dos problemas da insegurança nos bairros, criar mecanismos que o ajudem. Em 2012 foram criadas as zonas de segurança prioritária. O conceito era aportar respostas duradouras a territórios afetados por insegurança cotidiana e delinquência enraizada. Respostas locais para problemas locais. O objetivo essencialmente visava a coordenação do trabalho conjunto das polícias e um princípio de proximidade com as populações dos bairros. Mas uma avaliação também que permitisse perceber a efetividade dessa medida. Foram definidas 81 zonas de segurança prioritária. Posteriormente, em 2014, foram definidos os bairros prioritários da política de cidade. Não no quadro de uma lei do Ministério do Interior, mas no quadro do Ministério responsável pela gestão territorial e na Lei de Programação das Cidades e da Coesão Territorial. A base principal é o baixo rendimento das famílias enquanto causa entre aspas, para essa ausência de condições ser causa de outros problemas de insegurança, de estruturação familiar, etc., e de outras causas sociais que levam a isso. Em bairros onde houvesse problemas de insegurança, e aqui houve a substituição com esta designação daquilo que também existia e existe ainda em Portugal, das designadas zonas urbanas sensíveis. Passaram a ter esta designação de bairros prioritários da política de cidade e também das zonas de redinamização que tinham sido introduzidas em 2015. São atualmente 1.300 bairros abrangidos no quadro desta política. Mais recentemente, em 2018, de acordo com a decisão do Presidente da República, foi criado no âmbito do Ministério do Interior os designados bairros de reconquista republicana. São bairros sensíveis, pelas questões da criminalidade e da insegurança, nas quais aquilo que o Governo quer é a reimplantação dos princípios da República em termos de obediência àquilo que são as leis e o respeito pela autoridade do Estado. Inicialmente foram 60, foram materialização da definição da estratégia de reconquista republicana que assentava em 4 eixos fundamentais: o reforço da presença da polícia, o contacto próximo com a população, uma ação judiciária territorializada, com a presença dos procuradores e dos magistrados que tenham competência territorial para que as decisões possam ser adaptadas àquilo que é a resolução dos problemas, e a contratualização de programas e ações com todos os parceiros locais. Vou terminar com o programa da Polícia de Segurança do Cotidiano. A materialização da estratégia teve assento nisto. Os objetivos são estes que aqui estão, em termos essencialmente daquilo que é a atuação policial, e é operacionalizada no terreno com a criação dos grupos de parceria operacional. Na área da Polícia existem cerca de 941 e existem na área da Gendarmeria Nacional apenas 6 nos bairros da Reconquista Republicana. Portanto, esta é a forma, o mecanismo de operacionalização de tudo isto. Estes grupos reúnem todas as entidades das diversas administrações com competências, seja de social,
seja securitário, para que se resolvam os problemas daqueles territórios. As medidas, o tempo já está curto, o único apontamento das medidas ao terrorismo não é nada que não seja conhecido já de todos os presentes. Essencialmente eu destaco o quê? Para além da resposta legislativa que é dada a esta ameaça, foi um conjunto de medidas administrativas que permite uma gestão muito prática e flexível do que vai surgindo no dia-a-dia. Permite a dissolução de associações, permite uma resposta, digamos que, simultaneamente política e administrativa à questão das ameaças do terrorismo. Os planos foram definidos, são aqueles que o Camilo e os presentes já conhecem, o Vigipirata, a Operação Sentinel, mas há dois fatores aqui importantes do ponto de vista da digitalização. Foi a criação da plataforma Faros, alguns dos presentes já ouviram falar, que, para além da monitorização das redes sociais e do discurso do ódio e da radicalização, permite que o cidadão comunique diretamente com as entidades e tem aportado relevantes informações para a prevenção, quer da ameaça terrorista, quer de outras ameaças no quadro da segurança interna. Há um ficheiro também de sinalização que permite que todas as forças de segurança tenham acesso e que haja uma resposta comum àquilo que é os vetores de insegurança causados pelo terrorismo. Muito obrigado a todos e as minhas desculpas pela demora. Os meus agradecimentos por esta intervenção e pelo destaque que foi dado em termos de realidade francesa, no contexto da criminalidade e no contexto das várias ameaças que se colocam. Nós temos ainda um vídeo da diretora executiva da Europol, a Catherine de Boyle, que, se o senhor coordenador superior de investigação criminal me permitisse, passaria antes da última intervenção deste painel. Por favor. Dear Minister, distinguished guests and speakers, dear colleagues, thank you very much for giving me the opportunity to address you briefly in such a timely and interesting discussion. Unfortunately, I cannot join you physically in Lisbon this time, as I will be joining the 90th Interpol General Assembly taking place in New Delhi. However, it's a pleasure to contribute with Europol's views, even if remotely. The success of EU law enforcement relies on the trust of the public in its police forces, on policing with and within communities. The main role of Europol is to support national law enforcement authorities in investigations of transnational, serious and organized crime and terrorism. Europol functions differ from national police forces. Europol does not police on the ground and does not have executive powers. The key support Europol provides is the cross-checking and processing of criminal information to perform operational and strategic analysis in order to identify or confirm investigative leads. We also provide other support, such as forensic analysis of digital devices or online investigations and prevention, such as the referral of terrorist propaganda by the EU Internet Referral Unit. Nowadays, we observe that society and police forces face growing challenges due to the increasingly complex societal environments, which are characterized by aspects of radicalization, fragmentation, disinformation and violence, including against police officers in their professional and private life. This makes police action even more difficult, as the police is often working in the front line to deal with challenging situations. On the 4th and the 5th October, Europol hosted the European Police Chiefs Convention. One key concern from several European police chiefs is precisely this unprecedented increase in violence. In December 2021, Europol published the use of violence by organized crime groups. This document is publicly available on our website. In recent years, drug-related conflicts have resulted in public shootings, bombings, kidnappings, torture,
and intimidation. Cocaine and cannabis markets have attracted new drug trading organized crime, resulting in intensified competition and violence. Connected with that, intimidation takes place for several reasons that may, in singular cases, also target judicial or law enforcement personnel. This is a perceived increase in the level of violence employed as part of serious and organized crime activities in the EU, both in terms of frequency and severity. The nature of the violence also appears to have changed with a growing number of criminal networks using violence in a more offensive way. The commission of violent acts as a service is increasingly offered by criminals, at times for very low prices. Shootings and bombings perpetrated in public places pose a serious risk to bystanders and have a significant detrimental impact on the public perception of crime. The types of weapons used to perpetrate violence varies. Criminals often resort to the use of firearms against competitors or law enforcement to evade apprehension. The criminal activities most commonly associated with violent acts include drug trafficking, migrant smuggling, extortion and racketeering, and organized property crime. In this context, Europol considers the use of violence as one of the risk indicators that define the profile of high-value targets and supports member states' efforts to counter organized crime and mitigate the threat to life through the establishment of operational task forces. Data collected from recent high-level operations intercepting criminal encrypted communications across several platforms is telling in this regard. The information has provided law enforcement agencies with a unique global view of the activities of high-risk organized crime groups, particularly in drug trafficking, but also in the use of violence. Hundreds of serious violent crimes, including also homicides and threat to life incidents, were detected and are prevented. Intelligence from these investigations helped many countries to solve homicides and prosecute perpetrators, facilitators, and instigators. Just as an example, one investigation involved shipping containers detected in the Netherlands that had been converted into cells to be used as torture chambers. To conclude, I would like to focus on 3 key points from Europol's perspective. First is about reducing vulnerabilities. Criminal networks are highly responsive to law enforcement intervention and increased controls. The more law enforcement disrupts criminal activities, the more organized crime finds new methods to achieve its goals. Enabling private solutions for problems in the public sector is another avenue to reduce vulnerabilities. This is not new, but we must proactively engage with the private actors in drugs trafficking, such as port authorities or maritime shipping companies. We need to scale up these partnerships at a more centralized and international level. Europol can also help in this area. Second is maximizing the impact. We must systematically prioritize investigations against high-value targets which pose the highest risk. We need to work in the framework of operational task forces, which have proven
an invaluable tool in organizing some of the most complex and ambitious investigations at European level yet. The establishment of regional OTFs has already proven to be an effective operating model. Member states could maximize the potential of OTFs in regions that are particularly vulnerable to criminal activities. Europol stands ready to support the national competent authorities in the ever complex fight against organized crime and terrorism. Third is about international cooperation. This may seem obvious to some of you, but it is not. Nothing is certain as regards international police cooperation. There are high-profile investigations where international cooperation remains limited. In the fight against organized crime, it is more important than ever that operational and actionable information is exchanged in real time. It is a key element of an effective criminal investigation. We need to adapt our frameworks and policies to the realities of the operating environment of cross-border organized crime in the EU and globally. Member states could provide feedback to Europol on the results of national investigations related to high-value targets and operational task forces in order to develop accurate intelligence picture, monitor the effectiveness of joint investigative actions, and to identify development needs. I wish you success in your endeavors and in keeping our law enforcement community strong and equipped with the right tools and safeguards to fulfill their role. Thank you. Bom, e por último para este painel, e agradecendo a melhor compreensão de todos para o ligeiro atraso que fomos sofrendo ao longo do dia, passaria a palavra ao Sr. Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Sr. Coordenador Superior de Investigação Criminal, Carlos Farinha. Muito obrigado. Muito bom dia, penso que ainda é bom dia, ou já será a princípio de boa tarde. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, cumprimento o meu querido amigo, Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, General Rui Clero. Cumprimento os ilustres membros deste painel. Agora tive uma surpresa com a Sra. Diretora Executiva. Fazer parte de um painel em que eu integro é uma coisa que me deixa privilegiado e com uma honra adicional. Cumprimento os anteriores oradores, cumprimento os oradores do painel que nos antecedeu, dizendo que é uma honra e um privilégio estar aqui, mas também é uma responsabilidade, ainda que seja uma satisfação pessoal. Estar em Coimbra, para mim, eu não faço parte da história de Coimbra, mas Coimbra faz muito parte da minha história e, portanto, estar em Coimbra é um gosto. Vou tentar ser breve, porque quando falamos no final de um painel, quando falamos no final de uma manhã, corremos sempre o risco de não acrescentar grande coisa àquilo que já foi dito e de não conseguirmos sequer dizer com o brilhantismo com que outros os puseram. E corremos o risco, repito, de ser redundantes. Eu vou tentar não ser demasiado redundante, vou levantar aqui algumas ideias e algumas provocações e vou tentar, sobretudo, cumprir o tempo que me foi atribuído. Como sabemos, o observador tende a condicionar o objeto observado. Assim sendo, a imagem e o entendimento que vamos tendo das coisas não se divorcia da experiência organizacional em que nos integramos, mesmo que não pretendamos transmitir uma vinculação institucional. Ou seja, olhamos a partir do local e instituição onde nos situamos, reconhecendo sempre que existirão outros pontos de vista, outras verdades, outros saberes sobre a mesma temática e sobre outras temáticas. O tema proposto remete-nos diretamente para a matéria de segurança ou de insegurança, se quisermos, para as percepções subjetivas de insegurança ou de segurança. Com efeito, independentemente das tendências do fenómeno da criminalidade urbana, qualquer que seja o ângulo de abordagem, o que parece facto é que lidamos com uma realidade que não é meramente objetiva, não é suscetível de grande medida estatística, nem no plano da verificação, nem no plano das respectivas respostas. Portanto, é também uma temática que tem a ver com a cidadania. E eu relembro a propósito
citando o Sr. Presidente da República, na visita que fez à Polícia Judiciária em 2 de dezembro de 2019, que há hoje uma impaciência cívica que quer e exige resultados rápidos, eficientes, seguros, competentes, mas rápidos. E esta exigência cívica faz parte da nossa cidadania e temos que viver com ela, bem sabendo que a abordagem do fenómeno criminológico que queiramos fazer deve ter o seu próprio método, deve ter a sua própria bússola, deve procurar o seu próprio norte, deve chegar a uma conclusão tão simples quanto a essencialidade e a equilateralidade do triângulo liberdade, segurança e justiça. Ou seja, não há segurança sem justiça, não há justiça sem liberdade e, por sua vez, certeza que não há liberdade sem segurança. Parece que não tem nada a ver, mas eu julgo que tem alguma coisa. O conceito de investigação criminal para uma discussão sobre criminalidade. Terá seguramente um pouco a ver, porque se respondemos à criminalidade, também teremos que responder através da investigação criminal. Mas o que eu quero acentuar essencialmente aqui, porque de vez em quando é um pouco esquecido, é que a investigação criminal, por muita inteligência artificial que possamos ter, por muita tecnologia, a investigação criminal é um trabalho de mulheres e de homens. É um trabalho que, procurando a objetividade das coisas, procurando responder àquelas perguntas do como, quem, porquê, onde e agora também quanto, procurando responder a tudo isso, não deixa de ser, repito, um trabalho de busca da objetividade feita a partir da objetividade. Pode ser mais motivada, pode ser menos motivada, pode ser mais bem organizada em equipa, pode ser menos bem organizada em equipa e, portanto, não procuro tanto um conceito, este é um dos possíveis, não é isto que me leva a falar de investigação criminal aqui, mas é acentuar a investigação criminal como uma atividade eminentemente policial, feita por pessoas, ainda que, naturalmente, enquadrada numa fase processual e tutelada pela magistratura ou pela autoridade judiciária respectiva. Mas repito e sublinho, tenho o direito, 41 anos de polícia permitem-me dizer isto, tenho o direito de dizer que a investigação criminal é uma atividade eminentemente policial. E também tenho o direito e o dever de dizer que uma intervenção negativa em matéria de investigação criminal, incompetente ou errada, pode impedir definitivamente a possibilidade de alcançar a justiça no caso concreto. Há boas e más decisões judiciais, mas dificilmente haverá uma boa decisão judicial se houver uma má investigação criminal antes dela. E depois também dizer que as opções investigatórias devem ser, ainda que tendam a ser avaliadas pelo resultado que proporciona, devem ser sempre reconduzidas ao momento em que as decisões são tomadas. Porque, como alguém dizia, prognósticos só no fim, e quando se tomam as decisões de investigação criminal, não se conhece exatamente o resultado que as mesmas vão ter no final. Referência à questão do envolvimento subjetivo e ao facto de tudo isto ser feito por mulheres e homens. E depois também a investigação criminal procura a verdade, mas foi o próprio Procurador-Geral da República Emérito, Cunha Rodrigues, que disse que a verdade em processo penal é alguma coisa de probabilístico, não é algo de ontológico, ou seja, temos que coexistir aqui com uma margem de que não se dá de certeza absoluta, temos que coexistir com essa falta de certeza absoluta. Uma segunda ideia prévia tem a ver com criminalidade urbana também, mas com a discussão que tem havido sobre o modelo de organização policial. Muito se discute sobre os modelos de organização. Para nós, o paradigma que suporta o modelo terá que atender a dois aspectos estruturantes. Por um lado, o cidadão, quando afetado por um problema ou preocupação resultante da criminalidade, procura aceder rapidamente e facilmente ao sistema, seja por telefone, seja através de um piquete de atendimento, seja através de uma patrulha, seja através de uma plataforma digital, um guichê, um posto de atendimento, uma hotline, seja o que for, o cidadão quer fácil e rapidamente valorizar a proximidade e que o sistema e aceder rapidamente ao sistema. Por outro lado, porém, espera que o sistema lhe devolva uma resposta especializada e adequada à questão colocada. Ou seja, o modelo radica, pensamos nós, na melhor forma de resolver este paradigma, proximidade e especialidade,
imediatismo e médio prazo. A propósito disto, deixa-me contar uma história muito breve, recentemente acontecida e que naturalmente ainda envolve a presunção de inocência para os respectivos envolvidos. Mas há bem pouco tempo houve um tiroteio num centro comercial da Margem Sul, em Almada. E enquanto as pessoas fugiam do tiroteio, da pessoa que estava a disparar, corajosamente os elementos da Polícia de Segurança Pública avançaram sobre o indivíduo que disparava e conseguiram detê-lo, impedindo que ele provocasse mais danos do que aqueles que já tinha provocado, nomeadamente que conseguisse concretizar a intenção de, aparentemente, homicídio que tinha sobre 2 pessoas-alvo. E, portanto, foi com essa coragem desses elementos policiais que se extinguiu, naquele momento, aquele problema. 2 semanas mais tarde, na sequência do desenvolvimento da investigação, foi detida uma segunda pessoa, não por ter disparado, mas por ter sido coautora, supomos nós, repito, com o benefício da presunção de inocência, mas por ter sido coautora no fornecimento da arma para que ele pudesse começar a disparar, e esse resultado, essa segunda detenção, resultou justamente do desenvolvimento investigatório. Portanto, o que há aqui é que combinar entre proximidade e médio prazo, combinar diferentes saberes, diferentes formas de ser polícia, diferentes também formas de ser magistrado, o contributo das informações, a colaboração das valências preventivas, pedagógicas, da cidadania, enfim, claramente também o conhecimento académico, a observação e experimentação, enfim, é deste paradigma que há de resultar o modelo, e o modelo que temos, ao que parece, vai tendo bons resultados, como de resto o Dr. Eduardo Cabrita ainda há pouco destacou, e os senhores oradores anteriores também o fizeram, vai dando bons resultados em termos de ranking de segurança. E depois, esta multidisciplinaridade de convocações e de intervenções, balizada naturalmente por valores que se terão que identificar seguramente com os valores dos direitos humanos, com os valores dos direitos fundamentais, porque são os valores do Estado de Direito, e é no Estado de Direito que as polícias intervêm, e é no Estado de Direito e é para o Estado de Direito que as polícias contribuem. Espero não estar a ser demasiado corporativo nesta perspectiva. Depois dizer também, já agora a título final de informação destas notas prévias, antes de entrar propriamente no tema que me foi sugerido, dizer também que a Polícia Judiciária tem esta disposição geográfica, que está ali com este mapa representado, e que comemora amanhã 77 anos de existência. 77 anos significa que foi criada no ano 1945, no ano do pós-guerra, como foram criadas também outras entidades, outras instituições, as Nações Unidas, desde logo, também a TAP, a Estrada Nacional número 2, o jornal A Bola e a reunificação da Indonésia. Portanto, o pós-guerra foi um tempo útil, um tempo bastante promissor em termos de criação de novas soluções organizacionais e sociais, e eu aproveito a oportunidade para partilhar isto convosco. Entro agora, finalmente, irão alguns, ainda com 9 minutos do meu tempo disponível, porque tenho ali um countdown que me vai permitir não ceder, entro agora na questão propriamente dita da criminalidade urbana, dizendo que, sobre isto, a Polícia Judiciária tem vindo a participar numa iniciativa do Ministério da Administração Interna relativamente a alguns focos de criminalidade que surgiram em 2022 e que aumentaram a preocupação. Naturalmente que olhamos para os crimes que são da nossa competência investigatória, o que significa que a amostra pode não ser completamente representativa do universo, mas é uma amostra que nos permite algumas ideias. No caso concreto, a amostra que fizemos das situações de homicídio ocorridas na zona da Grande Lisboa, verificamos que no primeiro semestre de 2022 houve um conjunto enorme, foi o semestre com maior número de homicídios e foi o semestre com maior representação de atividade grupal nesses mesmos homicídios. E, portanto, é um fator de preocupação, os números não enganam, apesar de nem toda esta temática ser subsumível à medida estatística, mas o que é facto é que houve um aumento percentual muito significativo, que está ali representado, da participação relativa dos chamados grupos, gangues, nas zonas urbanas, e, portanto, é algo que nos preocupa e que nos permite este tipo de conclusões. Paralelamente, foi feito também um estudo relativamente aos chamados crimes com recurso à arma de fogo, na mesma região, no mesmo tempo, com a mesma metodologia,
sendo certo que, relativamente a esta temática, surgem um conjunto de dificuldades de análise resultantes de umas chamadas cifras negras, ou seja, há um conjunto de crimes que não foram considerados, ou melhor, foram praticados em grupo, mas não foram integrados em gangues, não existia ainda esse conceito. Há uma falta de resultados de investigação policial em muitas situações e depois há também crimes que não são cometidos com arma de fogo, mas são cometidos com arma branca e que não têm um desvalor muito diferente em termos de censura penal, mas que depois não entram nestas contabilidades. E, portanto, este estudo tem essas limitações, mas, de todo modo, permitiu evidenciar aquilo que nós podemos chamar, sem precisar do conceito, mas evidenciar a existência de gangues, de grupos mais ou menos organizados, mais ou menos blindados, grupos de gente relativamente jovem, com características etárias entre os 16 e os 25 anos, sobretudo, com códigos de comunicação interna extraordinariamente complexos, com linguagens, símbolos e comunicações que tornam esses mesmos grupos impermeáveis às intervenções de diferentes setores da sociedade, nomeadamente também alguma dificuldade de intervenção da função preventiva policial e da função de outras entidades, uma grande necessidade de afirmação do sentimento de pertença, uma lógica de gratificação em função dos atos cometidos, uma tendência para existirem franjas de inimputabilidade em razão da idade, ou seja, de existirem nestes grupos menores de 16 anos, e depois também da análise que fomos fazendo, a verificação de que estes grupos partilham muito daqueles 3 itens, do bairro onde residiam, do respectivo contexto escolar e, sobretudo, do grupo ou estilo musical a que se associam. Alguém disse há uns anos, em anos muito saudosos, que a cantiga era uma arma. Aqui é caso para dizer que a música parece ser também o desencadeamento de um outro tipo de arma. O que é facto é que a música torna-se, ou este tipo de música torna-se, uma forma de agressão, uma forma de conquista de espaço, uma forma de afirmação de individualidade. De todo modo, o que verificamos também neste estudo é que, inicialmente, em 2019, as coisas se situavam sobretudo nos concelhos de Sintra e Amadora e, para 2022, alargaram-se aos concelhos de Oeiras, Cascais e Lisboa. O que verificamos também, repito, estamos a falar de uma amostra, não estamos a falar de um universo, podemos ter daqui algumas ideias. O que verificamos também é que, relativamente aos horários de intervenção, estes horários foram sendo alargados, deixou de ser apenas uma pequena parte do dia em que acontecia, passou a ser a qualquer momento das 24 horas. Relativamente aos autores, passámos a ter grupos com maior número de pessoas, de um grupo de 10, 12, há sempre 4 ou 5 que intervêm neste caso e não intervêm no outro, mas depois tornam a intervir a seguir. Portanto, a formação dos grupos é muito espontânea, muito difícil de acompanhar. Há uma diluição de responsabilidades por causa disso e, relativamente aos locais em termos da função, para além da questão regional, passámos a ter também não só o espaço público, não só o espaço comercial, mas mais recentemente o espaço habitacional como local de intervenção desses mesmos grupos, ou seja, com intervenções, o chamado homejacking, que é enfim, uma expressão estrangeira, mas que significa a utilização da força nos assaltos em residências onde estão pessoas, a utilização de armas para esse efeito e que era, até há relativamente pouco tempo, pouco evidente e pouco presente. Estratégias de resposta preventiva, penso que foi há bocadinho o Dr. Miguel Macedo que sugeriu que não se esperasse pelas conclusões da Comissão que está a trabalhar. Nós não estamos a esperar pelas conclusões, estamos a procurar antecipar algumas estratégias de resposta, não é a resposta polícia preventiva, é a resposta policial preventiva e investigatória, seguindo aqueles seis caminhos, ou seja, análise de informação, investigação prioritária, celeridade nas investigações, colaboração com os restantes elementos, com os outros OPCs, nomeadamente nas equipas mistas de prevenção criminal, monitorização das redes sociais com infiltração. Naturalmente estamos a falar de infiltração legítima,
a possibilidade de acompanhar informação pelas redes sociais faz falta como estratégia de resposta a este tipo de situação e depois tentar estratégias de comunicação que possam demonstrar, quer aos grupos, quer à sociedade em geral, que o copo com a mesma quantidade de água está mais meio cheio do que meio vazio e, portanto, possamos ter uma resposta positiva a tudo isto. Antes deste último slide, ou destes 2 últimos slides, esta matéria gera-nos um conjunto de ideias dispersas, provavelmente já ditas por outros, mas que são as seguintes. A criminalidade urbana tende a ser uma realidade grupal, com dinâmicas próprias que importa conhecer, cada vez mais jovem. Segunda ideia, a criminalidade urbana tende também a ser uma realidade internacional. Porquê? Pela influência dos símbolos, pela influência dos grupos internacionais, pela influência dos modelos, pelo facto de não existirem barreiras no acesso à informação, tende a ser também uma realidade internacional. Há até quem refira que suscita a cooperação internacional. Há quem diga que a cooperação internacional é a dimensão externa da segurança interna, e nós estamos, de alguma forma, de acordo com isto, e esta cooperação internacional também, não apenas na partilha de informação e de modelos e na aprendizagem, como tivemos aqui várias comunicações de realidades de fora do nosso país, também se verifica ou também se consubstancia na possibilidade de esticar o braço da lei. E temos tido, só este ano, só em 2022, tivemos 34 extradições ativas, ou seja, quando digo fomos, foi o sistema de segurança e justiça buscar 34 pessoas suspeitas de crimes praticados entre nós e que julgavam que a saída para o estrangeiro era a proteção absoluta. Verifica-se que se consegue desta forma estender o braço da lei e ter esta ideia de internacionalidade. Uma outra ideia ainda é que a criminalidade tem tendência para aproveitar os estados de vulnerabilidade coletiva. Um dos estados de vulnerabilidade coletiva, foi aqui dito pela doutora Francisca Van Dunen, é justamente o medo. O medo que se gera, o medo que a comunicação massiva sobre os efeitos gera, a incapacidade, as pessoas ficam tolhidas e ficam com dificuldades de reagir e, portanto, a exploração desta vulnerabilidade coletiva é uma outra das ideias que concluímos a partir daqui. Uma quarta ideia tem a ver com a natureza híbrida da criminalidade. Também já foi aqui referido, não estamos só a falar de crimes contra o património ou contra a propriedade, não estamos só a falar de crimes contra a vida, estamos a falar também de crimes de natureza sexual, estamos a falar de crimes contra a liberdade, estamos a falar de crimes contra um conjunto de outros bens jurídicos e outros valores, de tráfico de estupefacientes também, enfim. Estamos, por isso, a falar de uma criminalidade que se assume como uma natureza híbrida. E depois, a quinta ideia, provavelmente estas ideias não estão elencadas por nenhum critério de prioridade, mas a quinta ideia é a futilidade no exercício da violência. Não apenas nos chamados crimes violentos, mas também na dimensão e desnecessidade de emprego da violência nos crimes. Portanto, há uma grande utilização, uma banalização da violência, há uma banalização da vida. Isto não me pode deixar de nos preocupar, sendo certo que parece quase existir um efeito mimético negativo, também por vezes promovido pelo interesse mediático que o crime desperta, que não permite visualizar a eficácia da resposta na mesma dimensão em que permite visualizar a notícia da ocorrência. E, portanto, esta futilidade e este efeito acelerador desta futilidade é um aspecto que achamos que devemos realçar. E, finalmente, também já aqui foi dito várias vezes, eu repito, uma tendência para uma criminalidade sem local do crime ou de local indeterminado. No ciberespaço, na nuvem, no suporte digital. Curiosamente, a cibercriminalidade questiona-nos agora de forma constitucional sobre até onde pretendemos ir na compressão dos nossos direitos individuais, no desenvolvimento da inteligência artificial, ao serviço da investigação criminal, no tratamento dos big data, dos mass screening, dos alvos coletivos, na dimensão das bases de dados, até onde podemos ir,
quanto nos dispomos a abdicar da nossa liberdade individual para garantir um melhor rastreamento dos metadados. Esta é uma questão que está em cima da mesa e que está, de facto, a ser discutida e que é uma questão importante. Nós sabemos que o sistema de justiça não consegue nem pode conseguir acompanhar o tempo da realidade social. A justiça tem o seu tempo, tem a sua morosidade necessária. Também não consegue encontrar códigos comunicacionais de linguagem atualizados e fáceis de entender por vezes. Corre agora o risco de não entender a digitalização da sociedade, o digital by default, a realidade virtual que é cada vez mais real. É quase que discutir onde é que fica a ética do algoritmo ou onde é que fica o local do crime. Como também aqui foi referido, aumentar o número de burlas, por exemplo, com recurso ao digital, as burlas pelo MBWay, e estas burlas criaram um conjunto de conflitos positivos e negativos relativamente à jurisdição. Saber quem é a comarca competente, se é o local do burlado, se é o local do burlão, se é o sítio onde se consuma o prejuízo, se é o sítio onde se concretiza o lucro e, portanto, significa que veio trazer novos problemas ao sistema. Síntese final, acabei por exceder em 3 minutos e 30, peço apenas o beneplácito de mais 30 segundos. 3 notas finais muito rápidas, 3 ideias finais. É preciso comunicar melhor, e quando falamos em comunicar melhor, falamos em comunicar em todos os planos. É preciso comunicar melhor e com eficácia preventiva. É preciso, no nosso entendimento, consolidar a segurança através da justiça, em diferentes patamares, ou seja, trazer a justiça para associar à segurança como forma complementar de intervenção, e é preciso também convocar a academia e o conhecimento para nos ajudar a perceber os fenómenos sociais nos quais se integra também, por natureza, a criminalidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Carlos Farinha, pela intervenção. Se concordassem, e pedindo de facto desculpa pelo adiantado da hora, supriríamos o período de debate que tínhamos feito prever para esta sessão deste final da manhã, na certeza de que os nossos oradores provavelmente continuarão connosco pela tarde, portanto, se houver alguma questão que, do ponto de vista colateral, tenham por bem colocar, muito agradeceríamos que o fizessem diretamente. Portanto, agradeceria uma vez mais aos nossos 3 oradores deste segundo painel por estas experiências comparadas tanto do ponto de vista nacional, europeu, como também internacional, e daríamos início aos trabalhos da parte da tarde. O nosso voz off dir-nos-á como é que está previsto o programa com este ligeiro reajustamento. Obrigado uma vez mais. Está terminada esta sessão, os trabalhos prosseguem às 15h30.